O seu relacionamento pode melhorar, ainda que você seja a única pessoa disposta a mudar. Eu vou te mostrar como isso é possível nos próximos minutos. Nesse vídeo, você vai entender o que é um relacionamento saudável e não esse conto de fadas aí das redes sociais, mas de fato o que uma relação precisa ter. Quero te mostrar também algumas atitudes que você pode tomar hoje mesmo, pequenas, mas que podem melhorar a sua vida conjugal. Eu sou a doutora Andressa Juliane, médica e terapeuta, focada em saúde mental e comportamento. Eu trabalho ajudando pessoas a superarem transtornos, transtornos ansiosos, transtornos do humor e também a construir a sua personalidade. Antes de continuar, eu queria te convidar para ativar o sininho, se inscrever no canal. Toda semana tem um vídeo novo sobre assuntos que realmente importam: saúde mental, comportamento, relacionamentos e construção da personalidade. Bom, para fazer essa aula eu usei várias referências, mas uma muito importante que eu queria indicar, esse livrinho aqui, fininho, pequeno, mas muito valioso, O Desafio do Amor Humano. E eu fiz aqui vários tópicos para que a gente não possa perder aqui nada na nossa aula. A primeira coisa que eu queria que a gente refletisse é sobre a ideia moderna que a gente tem sobre relacionamentos longos, especialmente sobre o casamento. Várias pessoas pensam que o casamento é uma norma, assim, são várias normas de boa educação, que você traça aí um acordo, trata de um acordo com outra pessoa, e aí vocês dão carinho um para o outro, e eu vou entrar nessa relação porque vai ser bom para mim, eu vou ser, né, eu vou receber amor, vou receber carinho, e vai ser isso. E muita gente também tem a ideia de que o casamento é uma prisão, ou engano, ou inferno, né. Então isso é muito difundido aí no cinema, nos filmes, no imaginário popular, nas piadinhas que todo mundo faz com o casamento, né, que a gente perdeu a vida quando casa, que game over, enfim. Então, muitas pessoas aplaudem, né, quando se desdenha do casamento, né. Mas o que que seria um bom relacionamento? Um bom relacionamento, o relacionamento ideal seria os 2 cônjuges, as 2 pessoas, fazerem revisões contínuas de si mesmas. E com essas revisões, elas estariam dispostas sempre a melhorar, a se melhorar e, consequentemente, melhorar o relacionamento. E aí, como isso é possível, né? Essa revisão de nós mesmos contínua, ela faz com que nós aprofundemos a nossa vida interior e não vivamos só ali em atividade externa durante os nossos dias, mas a gente consegue combater de fato o nosso egoísmo. E quando a gente combate o nosso egoísmo, nós não contaminamos o outro, porque ele já tem o próprio egoísmo. Mas quando a gente não trata o nosso, nós ainda assim contaminamos o outro com o nosso próprio egoísmo. Então, se uma pessoa só se dispor a melhorar, a vida conjugal também melhora. E eu estou te dizendo isso não baseado em livros que eu li, mas baseados também na minha experiência em atendimento de casais e de pessoas. Quantas vezes eu vi pessoas tentando se melhorar, tentando se transformar e construir a sua personalidade, e consequentemente o outro também mudava, também se dispunha a melhorar. Eu não estou dizendo que isso é uma regra e que sempre será possível. Infelizmente o nosso braço só vai onde a liberdade do outro começa, né. Então o outro precisa querer escolher por isso e às vezes o outro não escolhe. Mas é muito possível melhorar o relacionamento se nós escolhermos mudar. Então, o casamento ele independe de sentimentos. Ele é uma decisão racional e definitiva. E isso é muito bonito de refletir, né. Por quê? Porque os produtos da fantasia, especialmente, assim, nós que crescemos aí, né, vendo Sessão da Tarde, vendo, filmes aí com histórias de amor mirabolantes, intensas, né, paixões avassaladoras. Essas, ideias de amor são muito estereotipadas, né. Então nós precisamos desfazer essa ideia, assim, de que, o amor é um negócio avassalador, que a gente está
uma relação estável é ruim, que qualquer hora vai chegar uma pessoa que vai balançar o nosso coração, e aí esse vai ser o nosso verdadeiro amor, né. Ou então que a pessoa ideal, ela é rica, ela é bonita, ela é bem-sucedida, ela vai olhar para nós e vai ser diferente, e vai ter uma super performance, e vai despertar vários sentimentos em nós e tudo. Então, é isso aí que Hollywood construiu em nós, né. E nós ficamos ansiando por esse amor que não existe e desprezamos aqui o nosso amor real, né, o nosso amor cotidiano. E amar precisa muito de uma coisa muito importante, que se chama curiosidade. Então eu amo quando eu me interesso de fato pelo outro, quando eu sou curioso em entender quem é aquele ser que está na minha frente. Quem é essa pessoa? Do que ela gosta? Como ela reage perante as situações que acontecem na vida dela? Então, assim, à medida que a gente ganha o interior do outro, que a gente conhece, e conhece, e conhece, a gente vai descobrindo quem é aquele outro, e aí nós nos apaixonamos mais e mais. Só que qual que é o problema? Nós colocamos um ideal de pessoa na nossa cabeça e aí, nós não conseguimos ter curiosidade por saber quem é aquela pessoa. Nós queremos que ele preencha os nossos pré-requisitos, que os filmes, a ideia, as minhas ideologias, as coisas que eu acredito, tudo aqui eu montei a listinha na minha cabeça, né. E aí eu fico focada nessa listinha para que a pessoa se encaixe na minha listinha, e aí eu esqueço de ter essa curiosidade para entender e descobrir quem é o outro, e amar de fato o outro. Existe uma obra chamada O Destino de Eros, que diz sobre um conceito de sujeitos qualificados para amar. O que é isso, né? Seriam pessoas que têm todas as capacidades, têm todas as os treinamentos nas virtudes, né, as aptidões para amar, as aptidões que o amor exige. Nós, na altura, assim, do nosso orgulho, nós pensamos que a gente já sabe amar, né, que a forma que a gente ama tá ótimo, que o outro tem que entender que a gente ama, daquele jeito ali, que ele tem que se sentir amado, e nós não procuramos estudar, mudar, nos transformar, combater os nossos defeitos para amar da forma correta. E aí a gente fica a vida toda nessa mediocridade, né, de amar, ou então a gente não percebe, a gente nos falta insight para poder perceber que nós precisamos aí melhorar isso e estudar para isso e nos formar para isso, né. Então, existe um autor que diz assim, que o amor conjugal é um ato da vontade relacionado à inteligência, é um compromisso. Então, muitas vezes nós associamos o amor puramente a uma coisa mais sentimental, a um a uma emoção, né, que a gente sente ali, que a gente brilha o olho e que por isso eu estou amando. Então não, o amor conjugal é um ato da vontade relacionado à inteligência. Então eu escolho, né, deliberadamente amar, iluminada pela minha inteligência. Só que eu preciso entender também que o amor é dinâmico. Esse conceito é extremamente importante. Por quê? Muitas vezes, né, eu já vi várias pessoas repetirem assim: "Nossa, eu casei com fulano há 10 anos atrás, mas ele não é a mesma pessoa", ou "Ela não é a mesma pessoa que eu me casei". E claro que não é, gente. Porque se eu olhar para um reflexo meu há meses atrás, eu vou ver que eu sou outra pessoa hoje. Por quê? De acordo com as situações que nos acontecem, nós nos transformamos. O ser humano é dinâmico, ele não é estático. Então, por exemplo, uma coisa que eu acho que mudou muito a minha vida foi a maternidade. Se você olhar para mim antes de ter filho e depois de ter filho, são pessoas completamente diferentes. Graças a Deus, eu pelo menos enxergo que é uma pessoa melhor depois de ser mãe, né? Mas, quando acontecem outras coisas na nossa vida, boas e ruins, lutos, doenças, traições, tristezas, enfim, ou alegrias, promoções, mudanças, nós nos transformamos também, porque nós somos dinâmicos. Então, a gente precisa sair dessa ideia de que a gente vai estar casado com a mesma pessoa por 10 anos. Não vamos estar. Daqui 10 anos vai ser com outra pessoa que eu me casei. O que que muda?
é que eu decidi por aquela pessoa. Então, quando eu me caso, eu não estou me casando com essa pessoa. Eu estou me casando com todas as circunstâncias que englobam essa pessoa, que ela virá a ser, as escolhas que ela virá a ter, os hábitos que ela vai ter no futuro, todo o contexto de vida que ela vai ser daqui 10 anos, eu estou me casando com ele também. E eu preciso entender que as pessoas são dinâmicas, senão eu vou ficar eternamente preso numa ideia que eu tenho de que aquela pessoa deveria ter permanecido assim e que porque ela não permaneceu, por isso eu não amo. Então isso é uma imaturidade, né. Então, nos votos do casamento, quando a gente faz, né, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, até que a morte nos separe. Por quê? Porque vários contextos podem fazer com que, inclusive, essa pessoa que você está amando, né, que você está se casando, ela mude, né. Até questões mentais, questões mais graves podem acontecer. Então a gente promete a fidelidade ali àquela pessoa, né, e toda a dinâmica dela. Então, assim, quando você diz: "Sim, eu aceito lutar a cada dia para crescer o amor que eu já tenho", né. Então, a cada dia eu aceito crescer esse amor e me empenhar o suficiente para que esse amor cresça, né. E eu vou te escolher todos os dias, independente de quem você seja, né. Claro, né, eu não estou aqui dizendo de situações graves que exigem aqui uma separação, tá. Eu tô dizendo aqui da vida corriqueira, do amor e das dificuldades do dia a dia. Então, assim, nós não podemos descuidar de aspectos importantes do, casamento. Um deles, né, é a proximidade e a sexualidade. Eu queria falar de uma coisa, assim, bem importante. Um casal, ele pode viver uma vida inteira junto, sem realmente ter se comprometido para a vida inteira. Porque é isso, se comprometer para a vida inteira é dizer: "Independente das circunstâncias, eu estou aqui e eu me comprometo a isso". Então, por isso que quando a gente vê um casal que tem um longo relacionamento, não quer dizer que eles estão realmente, de fato, comprometidos um com o outro, a fazer e a se empenhar para amar e aumentar o amor todos os dias, né. Então, dar e receber é super importante no casamento, mas quando um entrega, né, um entrega muito, entrega esforço, entrega abnegação, entrega amor, ele fomenta a generosidade do outro. Isso é a regra, claro que existem as exceções, mas essa é a regra. Quanto mais eu dou, quanto mais o outro me ver me entregando, me ver fazendo, me ver amando, mais ele é impelido a melhorar também. Só que até esse dar, né, que a gente dá pelo outro, a gente faz pelo outro, a gente pode cair na tentação de, nesse dar, querer encontrar a nós mesmos, né. Então eu faço uma coisa para poder dizer que fiz, né. Sei lá, eu lavo a louça para poder jogar na cara do outro que eu lavei, que eu faço mais, né, ou que eu tenho mais funções aqui dentro de casa, o que o outro, me diz que tem mais funções financeiras dentro de casa e tudo. Então, assim, até o nosso dar, o nosso empenhar pelo outro, nós podemos aí esbarrar no nosso egoísmo. Então, por isso que, o desprendimento é um elemento essencial do amor. Então, nós precisamos realmente dar, né, tentar pelo menos dar, sem esperar alguma coisa em troca. É um clichê, mas aqui os clichês no casamento eles são muito bem-vindos, tá. Então só quem é capaz de abstrair a si mesmo e não buscar elogio e apreço do outro, é capaz de partilhar a vida da outra pessoa. Não estou te dizendo que você não pode gostar, querer elogios e apreço. Claro, né, a gente é ser humano, a gente gosta e quer, mas nós não podemos depender disso e fazer que o nosso relacionamento gire em torno disso.
e que a nossa felicidade dependa aqui de receber um reconhecimento, um elogio, um apreço. Eu tenho que fazer porque eu amo. E eu amo porque faço, e eu faço porque amo, né. Então isso é muito importante. Nós também precisamos, né, eh, cuidar da inveja que a gente sente do nosso cônjuge, porque nós somos seres humanos, nós podemos invejar todo mundo, inclusive a pessoa que está ao nosso lado, né. Então, nós precisamos ter a capacidade de nos alegrar, inclusive quando o outro é melhor que eu em algo. E é isso que nós devemos desejar. O auge aqui, de um casal conectado um com o outro é quando o outro não sente inveja em nenhum grau ali do seu cônjuge, é quando ele fica muito feliz pelo outro ser melhor, melhor inclusive que eu. É isso que eu devo desejar. Então, às vezes, a gente é preso ali pelas coisas que a gente acha do outro, né. A gente é preso nisso e não consegue enxergar o que o outro realmente é. Às vezes ele é muito melhor do que aquilo que a gente acha, mas a gente, com uma ideia antiga de quem ele é, não consegue superar isso, né. Então, assim, quais que são as principais decepções do casamento? As primeiras são grosserias, né. Infelizmente, a gente, né, principalmente a gente aqui falando como brasileiros, né, nós temos um hábito muito ruim de sermos grossos com pessoas de dentro de casa, né. Não tô falando que outras nacionalidades não têm isso, tem sim, viu gente. Mas assim, é um elemento marcado na nossa cultura, né, essas grosserias ali, essa falta de urbanidade. Essa palavra é muito legal. Então o que que é isso? É assim, com as pessoas de fora, eu converso normal, eu ouço, né, e tudo. Agora com o meu cônjuge não, ele tá falando, ele falou 3 palavras, eu já interrompo, eu já interrompo. "Ah, mas isso aqui, mas isso aqui. Ah, mas e você fez isso aqui, isso aqui. Mas tá errado isso aqui". Então, interrupções são muito ruins, né, são grosserias, grosserias mesmo, assim, de falar alto com o outro, falar palavrão para o outro, né, falar palavras de baixo calão, ainda que sejam, tenham um tom mais ou menos de brincadeira ali, não é interessante, não contribui para essa urbanidade, né, do casamento. Maus hábitos na frente do outro, tô falando de qualquer mau hábito, sei lá, eu não tenho um cuidado para comer de boca fechada, ou de, eh, enfim, de hábitos básicos ali, de bons modos, de higiene ali com o outro, né. E todas essas pequenas atitudes que eu vou tendo, tanto de grosserias, quanto de maus hábitos, quanto também de palavras, de interrupções, eu vou matando aos poucos o romantismo, né. E aí eu acho que não tem nada a ver, muita gente inclusive se gaba disso. "Ah, a gente faz tudo um na frente do outro, aí a gente fala tudo, a gente fala qualquer coisa, a gente não tem filtro, porque a gente tem intimidade". E pelo contrário, essa intimidade já passou ali de uma falta de cortesia, né, de cordialidade com o outro. E o nosso cônjuge é com quem a gente deve ser mais cortês, né, mais gentil. Então que a gente não perca isso com a intimidade, né. Outro ponto que eu preciso falar muito aqui é da vida sexual. A vida sexual é uma coisa muito importante no casamento, claro, né, salvo algumas exceções, há momentos que a vida sexual não é possível de estar ativa, né, de ocorrer, mas quando é possível, nós precisamos zelar muito por isso, né. E, por exemplo, uma coisa que os homens precisam entender é que se a mulher, ela não se sente conectada sentimentalmente e intelectualmente com o homem, a sexualidade, a relação sexual, ela tem um peso, ela é um fardo muito pesado para a mulher. Então, assim, é preciso se esforçar para ter essa intimidade intelectual e emocional, porque aí a vida sexual vai ser mais leve para a mulher, né. Muitas mulheres, elas carregam, assim, a vida sexual como um suplício, né, justamente porque não tem essa conexão. E o casal ele precisa dessa proximidade, precisa. Quanto mais distante sexualmente, mais difícil é para retornar à intimidade sexual. É engraçado isso, né. Assim, quanto mais tempo se fica longe, mais tempo se tende a ficar. Então, nós precisamos nos esforçar para ter essa intimidade.
para preservar essa sexualidade. E outra coisa importante aqui é não ignorar as dificuldades do casamento. Por quê? Se a gente se habitua a calar tudo, isso não quer dizer que nós somos, que nós temos autocontrole, que nós somos silenciosos, que nós preservamos a paz. Isso quer dizer que nós temos uma conformação ruim. E tem gente que até se gaba, né, de uma paz aparente, né. Só que é preferível uma discussão concreta do que abafar o amor num mar de suspeitas falsas. Então, às vezes, uma coisa nos incomoda ou uma coisa incomoda o outro, e nós não falamos, a gente só muda o rosto, só muda a expressão ou muda a nossa forma de agir, e o outro fica tentando adivinhar, suspeitar, né, e muitas vezes pensa coisas que não têm nada a ver. E isso aos poucos vai matando o relacionamento e torna ele, assim, nada saudável, né. Então nós precisamos não ter medo de resolver as coisas. Então uma briga num casamento, ela não é uma catástrofe, né. Há silêncios que matam emocionalmente o outro, né. É muito comum, por exemplo, mulheres que eu atendo dizerem que os seus parceiros, eh tem um silêncio, assim, terrível com elas. Não falam as coisas, não partilham, não dizem o que está incomodando, né. Isso é comum também no meio dos homens. A mulher, emburra, fecha a cara, né, não fala nada, e aí você está matando o outro emocionalmente com esse silêncio, né. Outra coisa muito importante, né, para um relacionamento saudável, entender que a realização mútua de sonhos não é condição para o casamento, não é um elemento básico do casamento. E isso é bem difícil, né, porque nós temos sonhos, os nossos parceiros têm sonhos e, mas não necessariamente nós precisamos realizar todos esses sonhos para sermos felizes. Hora ou outra nós teremos que ceder, ou o outro terá que ceder. E nós, a gente tem que ficar muito em paz em ceder, e até alegres em abrir mão, né, alegres pelo sacrifício. Isso seria um ideal de relacionamento. Por quê? Se a gente tem a falsa ideia de que todos os nossos sonhos vão se realizar dentro de uma relação, a gente está tendo um pensamento muito egoísta e irreal. Por quê? As intempéries da vida acontecem e às vezes não é possível. Às vezes, inclusive, nós precisamos abrir mão de um sonho nosso em prol do sonho do outro, né? Ou do sonho do casal. Então, isso tem que estar muito claro, porque senão a gente vai ficar amargurado para o resto das nossas vidas aí conjugais, né? Então, nós precisamos aceitar que a pessoa, ao correr do tempo, atua diferente dos meus ideais. Então, por isso que essa frustração de que os sonhos não vão ser correspondidos, ela não pode nos visitar, né. Claro, a gente pode se frustrar em algum momento, mas logo a gente tem que se recuperar disso, porque, como eu disse lá no início, as pessoas são dinâmicas e elas mudam, né. Então uma pessoa, eh, necessita de toda uma vida para amadurecer. Essa frase é muito, muito importante, porque às vezes nós exigimos do outro toda a maturidade, todas as virtudes, todo o amor, todo o empenho, toda a compreensão, tudo, a gente quer que o outro seja tudo, né. Mas uma pessoa precisa de uma vida inteira para amadurecer. Eu não estou te, falando para se conformar com imaturidades do outro. Mas você precisa ter paciência com o processo de cada um, né. E a pessoa vai amadurecer se ela escolher amadurecer, mas uns precisam de mais tempo e outros menos. Então nós precisamos olhar para nós, ver todas as virtudes e todo o amadurecimento que nós precisamos adquirir para que a gente possa, enfim, entender e ter paciência com o outro, né. Então assim, a máxima maturidade seria, assim, eu pensar no outro primeiro, né, antes de mim. Uma pessoa madura, ela se adianta, né, às necessidades do outro, ela faz antes.
Ela vê o que o outro está precisando e ela se adianta, ela não espera o outro pedir. Esse seria o auge da maturidade, pensar ali no outro primeiro e se adiantar nessas necessidades. Eu sei que todos nós estamos aqui em busca da maturidade, mas o ideal seria isso. E ainda que nós não consigamos, que nós pelo menos, tentemos, né, tentemos aí, eh, nos empregar e nos, esforçar para adquirir essas virtudes. Então se você chegou até aqui no final do vídeo, eu fico muito feliz porque você prestou atenção em um conteúdo que realmente pode fazer a diferença aí na sua vida e na vida conjugal. Esse vídeo, ele tem uma continuação, tem uma parte 2 que é a confiança no casal, a confiança na relação. E aí, se você chegou até aqui, se inscreve, né, se você ainda não se inscreveu, ativa o sininho de notificação, escreve aqui nos comentários para mim qual a pequena atitude que você vai tentar mudar a partir de hoje mesmo, para poder melhorar o seu relacionamento. Eu vou deixar aqui também no primeiro comentário o meu Instagram, né, a minha rede social, se você quiser acompanhar o meu trabalho, sempre estou postando por lá. E também o link do meu curso, A Terapia dos Quatro Amores, um guia para casais que falam línguas diferentes. É uma ferramenta para ajudar a melhorar o seu relacionamento com os quatro temperamentos. É muito legal e eu convido você a conhecer aí o meu curso. E é isso, até mais. Até o próximo vídeo. Eu espero você aqui para a gente continuar aprendendo e melhorando a nós mesmos.